verdade, Senhor. Nós queremos nos derramar diante de Ti. Eu quero me derramar e me deleitar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, toma a minha vida nesse momento. Usa-me a mim como um instrumento Teu, Senhor. Fala através de mim. Cala a voz do meu eu. Não permita que nada de mim saia. Apenas que flua o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olá. Tudo bem? Muito bom dia, boa tarde para você que já almoçou. Que honra, que prazer estar aqui mais uma vez, servindo você, ministrando a palavra de Deus, compartilhando algo que Deus falou comigo. É uma honra muito grande. Nós estamos aí agora na nossa batalha da obediência. E eu lembro que quando nós estávamos fazendo a nossa batalha da fé, o texto que eu ministrei de Hebreus falava que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem do Evangelho. E aí, o que o Espírito falou muito forte ao meu coração foi: filho, ouvir é necessário, porém, ouvir sem obedecer é ineficaz, não produz nada. A obediência é a chave, é o elo, é aquilo que faz a ativação da fé e do amor. Toda batalha para manter a sua fé, toda batalha para aquecer o seu amor, se perde se você perder a batalha da obediência. Porque a obediência é a chave, aquilo que ativa a minha e a tua fé. E eu queria compartilhar hoje o texto de Lucas, no capítulo 5, 4 e 6. Uma história que você com certeza já conhece, talvez melhor do que muitos. Uma história que é muito usada, é muito ministrada nos altares, nas igrejas, mas que Deus trouxe algo novo ao meu coração nesta palavra, que é a passagem da pesca maravilhosa, é a passagem da primeira pesca, quando Jesus encontra a Pedro pela primeira vez. E o versículo 4, de 4 a 6, diz o seguinte: quando acabou de falar, Jesus estava falando, então, quando acabou de falar, disse a Simão, preste atenção, disse a Simão, ele ainda não era Pedro: faze-te a largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A obediência. São vários pontos que eu aprendo com esta pequena passagem de Simão com Jesus. A obediência. A obediência. A obediência, meus amados, é um princípio que Deus quis imputar ao coração do homem desde o Éden. Lá no Éden, quando o Senhor planta a árvore e deixa bem claro que deste fruto não comereis, nada mais é do que um princípio de obediência que o Senhor está querendo plantar no meu e no teu caráter desde lá. Desde lá. Não tinha nada a ver com certo, com errado. Era princípio de obediência. Porque é a obediência que determina se eu e você vamos continuar vivendo no jardim. É a obediência que determina se nós vamos continuar desfrutando de toda a glória do jardim que o Senhor preparou para mim e para você. É a obediência. E aí neste texto, Simão, que mais tarde será Pedro, deixa isso mais uma vez evidenciado. Aqui não se trata de milagre, aqui não se trata de prosperidade. E muitas vezes eu olhei para esse texto e eu via nesse texto apenas o milagre, apenas a multiplicação, apenas a solução, apenas o fato que aconteceu. E eu não via o princípio que estava embutido neste milagre, porque o milagre fica em segundo plano. Você já percebeu, meu irmão, que o decorrer dessa história, o decorrer da própria Bíblia, em momento nenhum você vai encontrar o que aconteceu com os peixes? Você já tinha se apegado a esse detalhe? Não se sabe o que aconteceu com os peixes. E aí eu aprendi que o milagre não tem tanto
tanto sentido nesta passagem. Ele tem sim o seu peso, ele tem o seu papel, mas o princípio da obediência que Deus queria cravar no coração de Pedro, enquanto ele ainda era Simão, é o poder, é o que vai fazer a diferença em toda a caminhada de Pedro e depois. Porque guardar os mandamentos, obedecer à voz de Cristo, é a única chave, é o único jeito para liberar sobre mim e sobre você todos os milagres que nós precisamos, todas as bênçãos contidas no jardim que Deus tem preparado para mim e para você. É a obediência. Entenda, Simão era profissional. Simão era pescador, esta era a profissão dele. E aí ele ouve de alguém que ele ainda não conhecia uma ordem de fazer de novo aquilo que ele já havia feito. E ele tenta avisar a Jesus: olha, a gente já fez isso a noite toda e a gente não pescou nada. Eu quero te levar a olhar para esta passagem sem dar tanta ênfase para o milagre. Entenda, Deus é Deus de milagre. Jesus é Jesus de milagre. Desde a eternidade, de glória em glória, Ele é Deus de milagres. Ele tem consigo os milagres. Ele é o próprio milagre. Então Jesus não tem problema com milagre. Jesus tem problema com o meu e o teu coração. Entenda que este milagre acontece antes da transformação de Pedro. Deus não precisa que a tua vida esteja perfeita. Deus não precisa que a tua vida esteja totalmente alinhada para que um milagre venha sobre você. Ele ainda era Simão. Deus não tem problema com fazer o milagre. Deus tem problema de achar o teu coração no lugar correto. Porque quando o teu coração estiver no lugar correto, Ele é Deus de milagre. Então, o que eu quero falar para você é aquilo que o Senhor falou para mim. Filho, talvez o milagre que tu tanto procurou, filho, ainda não chegou devido à tua falta de obediência. Não tem nada a ver com a tua busca por santidade, não tem nada a ver com a tua busca por conhecimento da palavra, mas sim com a obediência daquilo que você já recebeu, com a obediência daquilo que você já ouviu, das palavras que já foram liberadas sobre você. Então Jesus começa dizendo para Simão, vá de novo e lance as redes. E aí eu aprendo que a obediência, ela precisa ser extrema. Porque Jesus, quando dá uma direção, quando ele dá uma diretriz, ele dá também especificações. Ele dá alguns detalhes do que quer que você faça. Quando ele diz para Pedro, se afaste, vá mais para o fundo e lance a sua rede. Se Pedro não tivesse obedecido todos os pontos da ordem de Jesus, ele não teria recebido o milagre dele. A obediência precisa ser extrema. E aí, para obedecer de forma extrema, eu e você precisamos perder. Eu e você precisamos abrir mão da nossa concepção, abrir mão daquilo, do nosso julgamento, daquilo que nós achamos que é certo, que é errado. Precisamos abrir mão. Simão fez isso. Ele disse: olha, eu sou pescador, eu já fiz isso a noite inteira, mas eu vou abrir mão do meu conhecimento, eu vou abrir mão do meu orgulho, eu vou abrir mão de tudo para obedecer a tua palavra. E eu vou fazer isso. Então, a obediência precisa ser extrema. Não dá para obedecer 90%, 50%. Aquilo que o Senhor determina precisa ser cumprido à risca, na integralidade, radicalmente. Eu sinto o Senhor me levando para esse lugar de obediência radical. Sabe, meu irmão e minha irmã, se a tua fé se abalar, não tem problema. Se o teu amor se abalar, não tem problema. Agora, se a tua obediência não for radical, aí tem problema. Porque Simão, quando está sendo chamado aqui ainda por Simão, depois se torna Pedro. E Pedro, nós conhecemos a história. Pedro vai negar a Jesus, ou seja, o seu amor vai esfriar. Não tem problema se o amor abalar. Pedro, depois que Jesus morre, ele volta a pescar, a fé se abala, não tem problema. A questão é que a obediência continuava sendo radical. Então, ainda que em algum momento da sua vida, o seu amor se abale, a sua fé tropece, se a sua obediência for radical, os milagres te seguirão. Porque eu entendo neste texto
porque a obediência radical às palavras do Senhor tocam o sobrenatural. E o sobrenatural materializa os milagres que eu e você precisamos. Sabe outra coisa que eu aprendo? É que o milagre, ele nunca é pequeno. Ele nunca é só para mim e só para você. O milagre, ele é sempre transbordante. Qual que seria o milagre dessa história? Eu entendo que o milagre dessa história é o peixe, certo? Ora, ele pescou a noite inteira, a profissão dele era pescador, ele tinha o barco, ele tinha as ferramentas, ele tinha os instrumentos para a pesca. Não pescando nada, se ele tivesse pescado um único peixe, já seria milagre, não seria? Passou a noite inteira, não pegou nada. Então, se tivesse pulado um peixe na rede dele, já era um milagre. Já ia ser algo que encheria os olhos deles, já seria o suficiente para que Jesus tivesse a atenção dele, para que Jesus tivesse o coração dele. Concorda comigo? Um peixe. Poxa, não peguei nada, de repente tem um peixe. Mas o que acontece? O texto relata que eram tantos peixes que quase afundou os barcos. Então, esse é um princípio que nós precisamos entender e nos dedicar a cumprir: obediência radical. Porque é a obediência que toca o sobrenatural. E é o sobrenatural que desencadeia os milagres que eu e você precisamos. E às vezes, o milagre que eu e você precisamos é apenas um peixe. E o que o Senhor faz é uma inundação de peixes. É sempre transbordante, é sempre mais, é sempre mais. Só que uma coisa que eu e você precisamos observar, precisamos entender que é a obediência que nos leva a ter contato com o sobrenatural e que é o sobrenatural que desencadeia os milagres que eu e você precisamos. Porém, o que determina se eu e você vamos desfrutar deste milagre que nós recebemos é o que Pedro faz no versículo 8. E aí eu queria te convidar a ler o versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, que diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu aprendo que quando eu sou obediente, na radicalidade da obediência, lembra, ele tinha uma ordem específica: afastar o barco novamente para o fundo e lançar as redes. Se ele tivesse afastado o barco só um pouquinho e tivesse lançado a rede, você acha que ele teria vivido este milagre? Eu acho que não. Se ele tivesse se afastado ao longo, mas ao invés de jogar a rede, tivesse ficado parado esperando você acha que os peixes iam pular para dentro do barco? Eu acho que não. Então a obediência precisa ser radical em todos os pontos. Porque é esta obediência que faz o sobrenatural se mover nas nossas vidas. E nós nos movendo no sobrenatural faz com que nós andemos debaixo de milagres. Só que o milagre, para mim e para você, só faz sentido se gerar em nós o mesmo resultado que gerou em Pedro. Volto a dizer, meus irmãos, eu não consegui. Daí, se você que está vendo sabe o que aconteceu com esses peixes desse milagre, me avisa, me conta, porque eu não consegui descobrir o que foi feito desses peixes. Porque Deus não tem problema de fazer o milagre. Milagre Deus tem sobrando. Jesus está sempre carregando consigo milagres. Mas o milagre para mim e para você, na minha e na tua vida, tem a função de nos levar para os pés de Cristo. Entenda isso. Fazer com que o milagre aconteça é a partir da obediência radical. Transformar o sobrenatural em natural é a chave, o caminho é a obediência. Agora, desfrutar do milagre que eu e você vamos alcançar através de uma obediência, só será possível se o fruto gerado no meu e no teu coração, após receber o milagre, for o mesmo de Simão, no versículo 8. Se prostrar aos pés de Jesus, reconhecendo. Sabe, irmãos, o grande lance é que muitas vezes, o que eu aprendo com isso é que Pedro entendeu que Jesus é mais importante do que o próprio milagre. Já de cara,
Já de cara Pedro entendeu isso. Simão ainda, Simão entendeu isso. E o grande lance é que eu vejo muitas vezes eu e você dando mais importância para o milagre do que para Jesus. Eu e você ansiando mais o milagre do que ansiando Jesus. E isso acontece por causa do reflexo da nossa falta de obediência. Quando a nossa obediência é radical, ela produz o milagre. E aí quando a gente toca, quando a gente alcança o milagre, ela produz em nós este anseio de nos prostrar diante de Jesus. É para isso que serve o milagre na minha e na tua vida. Por muito tempo eu não entendi isso. Por muito tempo eu achava que o milagre era o ponto alto, que o milagre era o que importava. E não é. O milagre vai vir, porque ele é fruto de obediência. A tua obediência vai gerar milagre na tua vida. Agora, o que o milagre gera em mim e em você é a chave para nós continuarmos desfrutando o próprio milagre que recebemos. E a chave é o que Pedro fez no versículo 8. Se prostrou aos pés de Jesus. E é por isso que eu acho que não há relato sobre o que foi feito com os peixes. E eu entendo que Deus não é um Deus de desperdício. Provavelmente aqueles peixes, ou o milagre, cumpriu o propósito dele. Serviu para testemunho para as multidões, serviu para cumprir um propósito maior do que além de abençoar a vida de Pedro. E é isso que acontece na minha e na tua vida, quando nós somos obedientes, de forma extrema, de forma radical, não parcialmente. Eu não obedeço só aquilo que eu acho legal, eu não obedeço só aquilo que eu quero obedecer, eu obedeço na integralidade tudo aquilo que o Senhor fala. E para conseguir chegar neste lugar, eu preciso entender que eu vou precisar perder coisas em mim, eu vou precisar renunciar coisas da minha vida. Simão precisou renunciar ao conhecimento, à canseira, porque ele tinha trabalhado a noite inteira. Ele precisou renunciar para poder viver um milagre, para poder obedecer e a obediência fazer ele viver esse milagre. Então entenda que para ser obediente de uma forma radical, nós vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que ceder, nós vamos ter que perder, nós vamos ter que abandonar, nós vamos ter que sacrificar, nós vamos ter que nos esforçar, porque Pedro tinha trabalhado, isso era um esforço, e teve que trabalhar de novo, teve que ir mais profundo de novo. Entende, meu irmão? Então nós precisamos entender este princípio. A obediência radical à palavra de Jesus, à voz de Jesus, aos comandos de Jesus, aquilo que o Senhor tem falado comigo e contigo no dia a dia. A obediência radical a isso vai requerer de nós sacrifícios, perdas, abdicações. E serão coisas conscientes, serão escolhas, decisões que eu e você precisaremos fazer. Só que o fruto desta obediência é fazer o sobrenatural se mover sobre nós. E o sobrenatural traz consigo o milagre. E aí, quando eu e você recebermos o milagre, nós precisamos fazer o que Pedro fez. Nos prostrarmos aos pés do Senhor. Nos prostrarmos aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que Pedro ficou maravilhado com o milagre. Só que algo no coração dele entendeu que o Senhor era muito maior do que o milagre que ele tinha acabado de fazer. E muitas vezes na minha vida, quando eu recebia um milagre, eu acabava me importando mais com o milagre do que com o Deus que me fez o milagre. Muitas vezes na minha vida, quando o Senhor liberou sobre mim um milagre que eu estava precisando, ao invés de, como Simão, me prostrar aos pés dele, reconhecendo quem ele era, eu me orgulhei, eu me envaideci, me enchi de mim mesmo por ter recebido um milagre. E comecei a cultuar o milagre, a enfatizar o milagre. E aí eu vou te falar uma coisa. Eu não desfrutei desses milagres por muito tempo. Porque o milagre que vem e fica e gera testemunho e dá fruto na minha e na tua vida é aquele milagre que produz em nós o anseio de ir aos pés de Jesus.
Entenda, o milagre aqui é segundo plano. O primeiro plano é a obediência. Obediência. O que startou Pedro viver este milagre foi a obediência. E eu acho interessante que a obediência, sendo um princípio que Deus nos coloca desde o Éden, eu acho interessante iniciar a caminhada com Pedro através de um teste da obediência de Pedro. Isso aqui foi um teste de Jesus para a obediência de Pedro. Lá no Éden, Jesus testou a obediência do primeiro homem com o fruto. E agora, no primeiro contato com Simão Pedro, Jesus testa a obediência dele. E aí, quando eu leio Mateus, capítulo 16, no verso 18, quando Jesus olha para Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Eu entendo o porquê que Cristo tinha que provar a obediência de Pedro. Porque eu e você fomos edificados sobre Pedro. Então nós precisamos compreender este tesouro que Pedro compreendeu, de que a obediência extrema toca o sobrenatural move milagres sobre mim e você. E o fruto do milagre no meu e no teu coração tem que ser ir aos pés de Jesus. Ir aos pés de Jesus. Lembra que eu falei no começo? Se a tua obediência for radical, não tem problema que no teu coração a fé em algum momento dê uma escorregada, que o teu amor em algum momento dê uma escorregada, porque isso aconteceu com Pedro, mas a obediência dele, nós não vemos ele desobedecendo a Jesus, às diretrizes de Jesus. Você consegue entender isso comigo? Você consegue compreender? Você consegue olhar para esse texto com uma nova percepção nesse momento? Assim como eu consegui mudar a ótica sobre esse texto, não tem nada a ver com um milagre. O milagre é a consequência desencadeada por uma obediência. E aí agora, o que eu aprendo com o milagre que eu recebo através da obediência é, ele tem que gerar em mim um fruto de adoração. Um fruto de adoração, um fruto de me jogar aos pés de Jesus, um fruto de reconhecer quem eu sou diante dele, reconhecer que ele é mais, muito mais do que o milagre que eu acabei de alcançar. Entenda, Cristo fez isso com a obediência, esse princípio de obediência com Pedro, porque depois ele edifica a igreja dele sobre Pedro. Você entende a profundidade disso? Você entende como isso estão ligadas as coisas? Eu espero que você, assim como eu, tenha uma nova percepção. Tenha uma nova percepção toda vez que olhar para esse texto. Você se lembre que a pesca maravilhosa, aquela montoeira de peixe, só aconteceu porque Pedro foi obediente, porque ele obedeceu de forma radical a todos os detalhes do comando de Jesus. Não dá para nós ouvir algo de Jesus e querer dar uma mudadinha para deixar do nosso jeito, para deixar conforme o nosso gosto. A nossa obediência tem que ser radical nos detalhes daquilo que Cristo fala para mim e para você. Amém? Eu espero em nome de Jesus que você receba esta chave no teu coração. Eu espero em nome de Jesus que assim como eu recebi algo poderoso quando olhei com essa percepção para esse texto. O milagre fica em segundo plano, a multiplicação não era esse o objetivo. O plano de Jesus era imputar no coração de Pedro a obediência radical à palavra dele, para que depois ele pudesse edificar uma igreja em Pedro. E para que Cristo possa edificar a igreja em mim e em você, nós também precisamos desta obediência. Em nome de Jesus, receba isso aí, meu irmão. Receba e ponha em prática. E ponha em prática esta obediência. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa nova revelação deste texto que por tantas vezes eu li e não consegui
extrair este conhecimento dele. Muito obrigado, Senhor, porque agora eu entendo o milagre na minha vida vem através da obediência. O fruto do milagre na minha vida é a adoração. Senhor, o milagre que eu recebo, ele serve de testemunha para os demais, ele serve para chocar os demais, mas para a minha vida, o milagre que eu recebo serve apenas para me levar aos teus pés. Deus, obrigado porque hoje eu entendo que todo milagre que eu preciso parte do princípio da obediência. Obrigado, Senhor. Obrigado, e eu peço, Espírito Santo de Deus, ministra cada um que está ouvindo essa palavra, ministra o coração, o entendimento de cada um, Senhor, da necessidade desta obediência radical, desta obediência em todos os detalhes, porque é a obediência que move o sobrenatural sobre nós, e o sobrenatural é que vem carregado de milagres, e que o milagre que o meu irmão e a minha irmã precisa, e que quando eles receberem este milagre, Senhor, o fruto deste milagre na vida deles, seja os teus pés, seja a adoração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Continue conosco todos os dias. Nós estaremos trazendo uma mensagem aqui sobre a batalha da obediência. Deus abençoe você.